O par ideal de Sagitário. E se eu te dissesse que Sagitário não nasceu para amar da forma comum, que sua alma foi forjada não apenas para sentir paixão, mas para encontrar alguém capaz de caminhar no mesmo fogo, na mesma liberdade selvagem que pulsa em suas veias? O problema é que poucos conseguem. Muitos tentam domar esse espírito indomável. Outros simplesmente se perdem tentando acompanhá-lo. Mas existe um par ideal. Um signo que não apenas suporta a intensidade sagitariana, mas que a alimenta, que cresce com ela, que transforma esse amor em algo maior que ambos. Hoje você vai descobrir quem é capaz de segurar a mão de Sagitário enquanto ele persegue estrelas. E por que esse encontro muda absolutamente tudo? Sagitário, o arqueiro de fogo que aponta para o infinito, regido por Júpiter, o gigante da expansão, da fé inabalável e da busca eterna por significado. Sagitário não ama como os outros amam. Ele ama com a força de quem acredita que cada encontro pode ser destino, com a verdade nua de quem não sabe fingir, com uma vontade quase divina de viver cada segundo como se fosse o último suspiro do universo. Mas esse mesmo fogo que aquece pode consumir. Por isso, tantos se apaixonam por Sagitário e tão poucos permanecem ao seu lado. Hoje vamos desvendar os segredos ocultos da compatibilidade sagitariana, os signos que despertam sua atração instantânea. Aqueles que fazem emergir o lado sombrio do seu amor, e aquele único que parece ter nascido sob a mesma constelação, moldado pela mesma essência estelar. Mas preste atenção, nem todo par ideal é feito de doçura e romance de filme. Alguns existem para elevar Sagitário a patamares que ele nem imaginava alcançar. Outros foram colocados em seu caminho para testá-lo, para forjá-lo no calor do desafio. Vamos começar pela atração inicial. Aquela faísca inexplicável que ninguém compreende, mas que queima Sagitário por dentro como um cometa atravessando a atmosfera. Atração. Os signos que acendem a chama. Sagitário não se apaixona apenas com os olhos. Ele se apaixona com a alma inteira. Sente quando a energia do outro vibra na mesma frequência. Quando a risada flui sem esforço, natural como respirar. Quando percebe que o outro é tão livre quanto ele, ou pelo menos compreende que liberdade não é abandono, mas essência. Poucos signos carregam a chama necessária para acender o fogo sagitariano de verdade. Muitos se aproximam fascinados por esse espírito selvagem e aventureiro, mas acabam se queimando no mesmo fogo que tentaram dominar. E é aqui que entram os primeiros signos, capazes de despertar algo profundo em Sagitário. Áries, o primeiro fogo que Sagitário reconhece como seu igual. Quando esses dois se encontram, é como se o universo acendesse dois sóis ao mesmo tempo. Ambos impulsivos, destemidos, prontos para saltar do precipício sem olhar para baixo. Áries encanta Sagitário pela coragem bruta, pela forma direta e sem rodeios de amar. Eles não jogam jogos, não perdem tempo com formalidades vazias. Eles vivem intensamente. Mas essa chama entre eles queima tão forte que pode se tornar destrutiva se não houver equilíbrio. O amor deles é fogo puro, paixão sem filtro. Mas também pode ser guerra. Duas personalidades fortes disputando território, brigando por quem lidera a aventura. Se conseguirem transformar a competição em cumplicidade, nada no zodíaco os detém. Leão. Quando Sagitário encontra Leão, é como se o Sol encontrasse seu reflexo dourado. Ambos regidos pelo brilho, pela confiança inabalável e pelo desejo insaciável de viver o extraordinário. Leão admira em Sagitário aquela mente livre que não se curva a convenções. E Sagitário se perde no carisma magnético de Leão, naquela presença que ilumina qualquer ambiente. Mas entre risos contagiantes e aventuras épicas, nasce uma disputa silenciosa. Quem brilha mais forte? Quem comanda o espetáculo? Quem é o verdadeiro protagonista dessa história?
se aprenderem a se admirar em vez de competir, se entenderem que podem brilhar juntos sem apagar um ao outro, esse amor pode se tornar lendário, uma história que outros vão contar por gerações. Gêmeos. E então surge o oposto, o signo que confunde e completa simultaneamente. Gêmeos é o espelho mental de Sagitário, refletindo sua curiosidade infinita de ângulos diferentes. Ambos inquietos, ambos eternos estudantes do universo, ambos precisando de espaço para respirar e existir. A conexão é instantânea, risadas que nunca terminam, ideias que explodem como fogos de artifício, planos que mudam a cada segundo. Mas o problema aparece quando a mente fala mais alto que o coração. Quando Sagitário busca profundidade emocional e Gêmeos se distrai com a próxima curiosidade brilhante. O elo pode se partir facilmente, mas se conseguirem andar juntos, aprendendo um com o outro, respeitando os diferentes ritmos, podem construir algo que poucos no zodíaco entendem, um amor que se expande com o tempo em vez de se desgastar. Aquário, o encontro entre dois espíritos que nunca foram feitos para gaiolas. Aquário compreende o silêncio de Sagitário como ninguém. Entende aquela necessidade de distância que não significa frieza, mas renovação. Valoriza a liberdade como um direito sagrado, não como ameaça. Com Aquário, Sagitário não precisa explicar por que às vezes desaparece, não precisa justificar sua necessidade de espaço. Simplesmente é compreendido. Mas há um risco nessa liberdade toda. Quando dois ventos sopram em direções opostas, quem fica? Quem constrói a base? Esse é um amor que precisa de propósito compartilhado, de um sonho maior que ambos. Sem isso, podem se perder nas estrelas, cada um seguindo sua própria constelação. Esses signos são o fogo, o vento e a faísca que fazem Sagitário vibrar em frequências elevadas. Eles despertam o melhor e o pior, a paixão incontrolável, o impulso selvagem, o desejo ardente de viver sem amarras ou arrependimentos. Mas será que entre eles está o verdadeiro par ideal? Aquele que não apenas acende a chama, mas sabe mantê-la viva através das tempestades? Porque existe outro grupo de signos. Signos que não apenas despertam a paixão de Sagitário, mas desafiam seu coração de formas profundas, que o obrigam a escolher entre liberdade absoluta e amor verdadeiro, que testam sua capacidade de comprometimento sem perder sua essência. Os desafios do amor sagitariano. Quando o amor vira a prova, Sagitário nasceu livre, e amar para ele sempre foi uma aventura arriscada. Mas o amor também funciona como espelho, e alguns signos não chegam para completar Sagitário. Eles chegam para testá-lo, para revelar partes dele mesmo que ele preferia não conhecer. Há amores que parecem destino escrito nas estrelas, e há outros que existem apenas como lição, como capítulo necessário para a evolução da alma. Sagitário precisa aprender uma verdade dolorosa. Nem toda paixão foi feita para durar para sempre. Algumas existem apenas para ensinar o que o livro da vida não consegue explicar. Câncer. O doce e sensível Câncer, regido pela lua mutável, chega para tocar o coração sagitariano de formas que ele não esperava. É como água tentando apagar fogo, mas com tanto amor que ambos acreditam que pode funcionar. Enquanto Câncer busca segurança emocional, raízes profundas e um lar estável, Sagitário busca o horizonte infinito. Câncer quer construir uma casa onde possam envelhecer juntos. Sagitário quer a estrada aberta onde possam se descobrir constantemente. O amor entre eles nasce do encanto genuíno, da forma como se admiram mutuamente, mas morre pela diferença fundamental de necessidades. Câncer sente falta da presença constante, do toque diário, da rotina compartilhada. Enquanto Sagitário precisa desaparecer periodicamente para se reencontrar, para respirar, para lembrar quem é quando ninguém está olhando.
No final, esse amor deixa saudade profunda e um aprendizado que marca para sempre. Nem sempre amar significa possuir. Às vezes, amar é deixar ir. Virgem. Quando o Sagitário encontra Virgem, o universo decide fazer um teste de paciência cósmica. Virgem analisa cada detalhe, planeja cada passo com precisão cirúrgica, mede riscos e consequências. Sagitário corre sem olhar o mapa, pula sem calcular a altura, improvisa como se a vida fosse jazz eterno. São opostos em quase tudo. E ainda assim, há algo magnético que os prende um ao outro. Uma atração estranha que nenhum dos dois consegue explicar racionalmente. Virgem ensina Sagitário a importância do foco, da disciplina, de terminar o que começou. Sagitário ensina a Virgem a soltar o controle, a confiar no fluxo da vida, a permitir que a espontaneidade traga magia. Mas se um tentar mudar o outro à força, o encanto se transforma em crítica constante. Virgem começa a apontar falhas. Sagitário começa a se sentir sufocado. É um amor que pode crescer lindamente se houver respeito mútuo pelas diferenças, mas implode violentamente se houver tentativa de controle ou moldagem. Peixes. Peixes é sonho líquido, emoção sem fronteiras, intuição que transcende a lógica. Quando encontra Sagitário, nasce um elo quase espiritual, uma conexão que parece ter raízes em vidas passadas. Ambos são idealistas românticos que acreditam em algo maior. Ambos buscam significado além do superficial. Mas Peixes sente demais, mergulha fundo demais nas emoções turbulentas. E Sagitário, às vezes, precisa ficar na superfície para não se afogar. O desafio desse amor é encontrar equilíbrio entre profundidade e leveza. Peixes quer mergulhar nas profundezas do oceano emocional, explorando cada corrente, cada sombra. Sagitário quer voar sobre o horizonte infinito, sentindo o vento da liberdade. Se aprenderem a se encontrar no meio do caminho, criando um espaço onde possam ser ambos água e fogo, esse amor pode se tornar poesia viva. Mas exige trabalho, compreensão e aceitação genuína. Capricórnio. Capricórnio é o oposto estruturado do caos sagitariano, a montanha sólida diante do vento selvagem. Enquanto Sagitário acredita que o universo conspira a favor dos sonhadores, Capricórnio confia apenas no que constrói com disciplina e trabalho duro. É o choque frontal entre fé cega e pragmatismo implacável, entre o sonho e a disciplina férrea. Mas há um magnetismo poderoso nessa oposição. Capricórnio admira secretamente a fé inabalável de Sagitário, aquela capacidade de acreditar mesmo sem provas concretas. E Sagitário se encanta pela força silenciosa de Capricórnio, por aquela determinação que move montanhas literalmente. Se conseguirem respeitar os ritmos completamente diferentes um do outro, se Capricórnio permitir que Sagitário voe e Sagitário reconhecer o valor da construção sólida, esse amor pode durar muito mais do que ambos imaginam. Pode se tornar a combinação perfeita entre sonho e realidade. Esses signos desafiam Sagitário a evoluir. Eles não chegam apenas para aquecer seu coração. Chegam para ensinar sobre limites, sobre paciência, sobre o valor sagrado do tempo e do comprometimento. Mas o verdadeiro par ideal, aquele que faz o coração sagitariano bater em sintonia perfeita, ainda está por vir. Porque há um signo capaz de compreender a alma de Sagitário sem tentar aprisioná-la. Um signo que não apaga o fogo, mas faz ele brilhar ainda mais intenso, ainda mais verdadeiro. O par ideal de Sagitário, a alma que acende o mesmo fogo Sagitário, o viajante eterno das estrelas, o buscador incansável da verdade absoluta, o coração que jamais se contenta com o comum, com o seguro, com o previsível. Mas existe alguém no zodíaco que compreende essa alma inquieta de forma visceral, alguém que não tenta prender, não tenta mudar, não tenta domesticar. Apenas caminha ao lado, no mesmo ritmo frenético, com a mesma fome de vida.
Esse alguém é Áries. Quando Sagitário encontra Áries, o universo inteiro para observar. É como se duas chamas ancestrais se reconhecessem em meio à escuridão cósmica. Ambos pertencem ao elemento fogo, mas não é apenas isso. Ambos vivem no impulso puro, na coragem sem cálculo, na paixão que não pede permissão. Eles não precisam de explicações elaboradas, de promessas românticas ou de garantias de futuro. Precisam apenas de uma faísca para incendiar o mundo juntos, deixando um rastro de luz por onde passam. Áries é o único signo capaz de correr lado a lado com Sagitário sem se cansar, sem reclamar da velocidade, sem olhar para trás com saudade da zona de conforto. Com Áries, o amor não é rotina, é aventura constante, descoberta diária, desafio que renova as forças. Eles se inspiram mutuamente de formas que outros casais nem conseguem imaginar. Sagitário traz a visão ampla, o panorama filosófico, o significado profundo por trás de cada ação. Áries traz a ação imediata, a execução sem hesitação, a coragem de transformar sonho em realidade concreta. Um sonha o impossível, com os olhos brilhando de fé. O outro realiza esse impossível, com as mãos manchadas de poeira e glória. Mas o que torna essa união verdadeiramente poderosa não é apenas a química explosiva ou a atração magnética. É a compreensão silenciosa que existe entre eles. Áries entende instintivamente que Sagitário precisa de espaço para voar sozinho às vezes. Não questiona, não sufoca, não transforma ausência em drama. E Sagitário respeita profundamente o fogo independente de Áries, aquela necessidade de conquistar, de vencer, de provar seu valor. Eles não se sufocam mutuamente, não se diminuem. Ao contrário, se fortalecem, se amplificam, se tornam versões ainda mais brilhantes de si mesmos. Juntos formam o casal que o próprio destino observa com admiração genuína, porque quando dois fogos se unem com propósito compartilhado, quando decidem queimar na mesma direção em vez de competir pela luz, eles não se apagam com o tempo. Eles viram constelação, viram lenda viva, viram aquela história de amor que outros contam sussurrando, desejando secretamente encontrar algo assim. Mas espere, há um segundo signo que divide o trono de compatibilidade suprema com Sagitário. Ele vem não através do fogo, mas através do ar que alimenta e expande qualquer chama. Gêmeos. Sim, o oposto astrológico perfeito, o signo que está exatamente do outro lado do zodíaco, refletindo o Sagitário de ângulos que ele mesmo não consegue enxergar. Gêmeos é o vento fresco que alimenta a chama sagitariana sem jamais tentar controlá-la. Enquanto Sagitário busca o significado último das coisas, Gêmeos busca entender como tudo funciona. Enquanto Sagitário fala de fé inabalável no universo, Gêmeos fala de razão, lógica e infinitas possibilidades. Eles se completam através das diferenças fundamentais, criando um equilíbrio dinâmico que poucos casais conseguem alcançar. É um amor que cresce no diálogo interminável, que floresce na amizade genuína antes mesmo de virar romance, que se transforma em algo raro e precioso. Um amor que expande simultaneamente a mente e o coração, o intelecto e a emoção. Conversas que duram até o amanhecer sem que percebam o tempo passar. Risadas que ecoam pela vida inteira. Cumplicidade que dispensa palavras quando necessário. Mas há uma condição essencial para que isso funcione. Eles precisam aprender o tempo um do outro. Respeitar os diferentes ritmos sem tentar sincronizar à força. Sagitário ensina Gêmeos a acreditar mesmo sem provas, a ter fé no invisível, a confiar no sentimento quando a lógica falha. Gêmeos ensina Sagitário a questionar de forma saudável, a não aceitar tudo como verdade absoluta, a usar a mente crítica como ferramenta de crescimento. E assim, entre o céu filosófico e a terra racional, eles constroem uma ponte invisível.
Um elo que transcende explicações simples, uma conexão que poucos conseguem verdadeiramente entender de fora. Então, qual é a resposta final? Quem é o par ideal de Sagitário? A verdade é que a resposta é dupla, é complexa, é linda em sua dualidade. O fogo de Áries desperta a paixão mais primitiva e verdadeira, a intensidade que faz Sagitário se sentir vivo de formas que esqueceu ser possível. O ar de Gêmeos mantém a chama viva através do tempo, alimentando-a com ideias, curiosidade e renovação constante. Um nasce da intensidade pura do coração, batendo acelerado. O outro, da conexão mental que nunca envelhece ou perde o brilho. E ambos, de formas completamente diferentes, mas igualmente poderosas, tocam a alma do arqueiro celeste nos lugares mais profundos. Sagitário ama como quem vive uma jornada espiritual constante. E quando encontra seu verdadeiro par, seja no fogo de Áries ou no ar de Gêmeos, o amor deixa de ser prisão dourada ou sacrifício necessário e se torna liberdade compartilhada, torna-se expansão mútua, torna-se aquilo que sempre deveria ter sido. Dois espíritos livres escolhendo caminhar juntos, não porque precisam, mas porque querem. Não porque estão incompletos sozinhos, mas porque juntos alcançam alturas que separados jamais imaginaram possível. Quando o Sagitário ama o signo errado, o amor perdido e o recomeço. Nem sempre o universo entrega o amor certo de primeira. Às vezes, ele entrega exatamente o amor que vai te quebrar em pedaços. Não por crueldade, mas para mostrar do que você realmente é feito quando tudo desmorona. Para revelar a força que você nem sabia que existia dentro de você. Sagitário, o coração viajante do zodíaco que carrega fogo eterno no peito. Ama com uma intensidade que assusta, entrega tudo sem reservas, mergulha de cabeça mesmo sabendo que pode se machucar. Mas quando sente que está sendo preso, quando percebe que sua essência está sendo sufocada, algo nele desperta e ele foge. Não por covardia, mas por sobrevivência espiritual. O problema é que o amor errado tem um encanto perigosamente sedutor. Ele começa como chama quente, que aquece a alma, e termina como cinzas frias no vento do arrependimento. E mesmo assim, Sagitário insiste, porque no fundo do seu coração otimista, ele acredita que amor pode transformar tudo, pode curar tudo, pode salvar tudo. Quando o Sagitário ama um signo que tenta controlá-lo, algo doloroso acontece. Ele começa a se apagar lentamente, como vela que queima sozinha num quarto fechado. Tenta se moldar ao que o outro espera, tenta se encaixar em uma caixa que nunca foi feita para ele, mas algo dentro dele grita cada vez mais alto. Uma voz ancestral que sussurra desesperadamente. Você está perdendo sua essência, está traindo quem você realmente é. O Sagitário que antes amava aventuras começa a ter medo de sonhar. O que ria de absolutamente tudo começa a duvidar do próprio valor. O que planejava viagens espontâneas começa a pedir permissão para respirar. Mas é exatamente nesse momento, no silêncio ensurdecedor do coração partido, no vazio que fica quando o amor errado finalmente termina, que Sagitário lembra quem ele realmente é. Olha para o espelho e vê um estranho, alguém que permitiu que apagassem seu brilho. E então, algo mágico acontece. Ele decide se reerguer, não da forma dramática dos filmes, mas da forma crua e verdadeira da vida real. Um passo de cada vez, uma respiração profunda de cada vez. Ele entende finalmente que amor sem liberdade não é amor de verdade. É prisão com nome bonito. É gaiola dourada que ainda assim te impede de voar. E que o verdadeiro parceiro, aquele que foi feito para caminhar ao seu lado, não vai tentar prendê-lo. Vai caminhar junto, no mesmo ritmo frenético, sorrindo com a mesma fome de vida. Por isso, Sagitário renasce das próprias cinzas como fênix que sempre foi. E quando renasce, volta mais forte, mais sábio, mais consciente do próprio valor. Volta com cicatrizes que viraram sabedoria,
com dor que virou discernimento, com erros que viraram bússola. Ele não fecha o coração por causa da dor, não constrói muros por causa da traição, não desiste do amor por causa do amor errado. Ele apenas muda o mapa, redefine a rota, ajusta a bússola interna. Agora sabe exatamente o que procura. Sabe que o amor certo não é aquele que o completa, como se ele fosse metade de alguma coisa, mas aquele que o liberta para ser inteiro. Aquele que não exige que ele escolha entre amor e liberdade, porque compreende que, para Sagitário, essas duas coisas são inseparáveis. E então o ciclo sagrado se repete. Sagitário volta a sorrir daquele jeito contagiante, volta a viajar sem culpa, volta a sonhar sem pedir desculpas. E o universo, silencioso e sábio, observa tudo de cima. Porque cada vez que o arqueiro se levanta do chão, cada vez que limpa a poeira das próprias feridas e decide tentar de novo, ele está mais perto. Mais perto do destino que sempre o esperou. Mais perto do amor feito de luz e fogo, não de sombra e medo. Mais perto daquela pessoa que vai entender que amar Sagitário não é domá-lo, é voar junto. O amor errado não é punição cruel do universo, Sagitário. Não é karma, não é maldição, não é sinal de que você não merece ser amado. É exatamente o oposto, é o treino necessário do destino. É a preparação intensa para quando o amor certo finalmente aparecer. O que um dia pareceu dor insuportável, devastação completa, era apenas o universo te empurrando com força para o seu verdadeiro caminho, te tirando da zona de conforto medíocre para te colocar na estrada da grandeza. E quando esse caminho finalmente se abre diante dos seus olhos, quando você menos espera, quando já aprendeu a ser feliz sozinho, o arqueiro volta a mirar para o alto, volta a apontar a flecha para as estrelas, não com desespero de quem precisa de alguém para ser completo, mas com a confiança silenciosa de quem sabe que o melhor ainda está por vir. De quem entende que cada amor errado foi apenas preparação para o amor certo. Cada decepção foi apenas limpeza necessária. Cada dor foi apenas esculpir a versão final de quem você sempre deveria ter sido. Mas existe algo que poucos sabem, um segredo guardado nas estrelas que raramente é revelado. Sagitário não ama apenas pessoas. Ele ama destinos inteiros, ama possibilidades. Ama o que poderia ser, o que ainda vai ser, o que o universo sussurra nas madrugadas silenciosas. E há um destino oculto, marcado pela própria mão do cosmos, que conecta Sagitário a uma força maior. Uma força que nem o tempo consegue apagar, nem a distância consegue enfraquecer, nem a dor consegue destruir. Esse destino não está escrito apenas nos mapas astrais convencionais. Está gravado nas experiências que Sagitário vive, nas pessoas que cruza seu caminho, nas escolhas que faz quando ninguém está olhando. Cada amor que experimenta, seja o certo ou o errado, não acontece por acaso. Cada coração que toca ou que o toca deixa uma marca invisível, mas eterna. Porque Sagitário foi escolhido pelo universo para uma missão maior do que apenas encontrar o amor ideal. Foi escolhido para ensinar o que significa amar sem amarras, viver sem medo, sonhar sem limites. E quando o Sagitário finalmente compreende isso, quando entende que sua jornada amorosa sempre foi também uma jornada espiritual de autoconhecimento e expansão, tudo muda. O amor deixa de ser busca desesperada por completude e se torna celebração da própria existência. Ele percebe que não precisa do par ideal para ser feliz, mas que quando esse par aparece, seja no fogo intenso de Áries ou no ar intelectual de Gêmeos, a felicidade que já existia se multiplica, se expande, alcança dimensões que ele nem imaginava serem possíveis. Porque no final das contas, Sagitário, o amor verdadeiro não te encontra quando você está desesperado procurando. Te encontra quando você está vivendo plenamente, quando está sendo a versão mais autêntica de si mesmo, quando está brilhando com a luz que sempre foi sua.
O universo conspira a favor dos que ousam ser livres. E você, arqueiro celestial, nasceu para voar mais alto do que qualquer outro signo ousa imaginar. Então continue mirando as estrelas. Continue acreditando no impossível. Continue amando com aquela intensidade que assusta os medrosos e inspira os corajosos. Porque quando você menos esperar, no momento mais improvável, o universo vai colocar no seu caminho exatamente quem você precisa. Não para te completar, mas para voar ao seu lado. Não para te prender, mas para te libertar ainda mais. Não para apagar seu fogo, mas para incendiar o mundo junto com você. O amor passa, Sagitário. Alguns amores duram uma estação, outros uma vida inteira. Mas o destino permanece, e o seu destino sempre foi ser livre. Livre para amar, livre para partir, livre para voltar. Livre para ser exatamente quem você é, sem pedir desculpas ao mundo. Esse é o seu maior poder. Essa é a sua verdadeira magia. E quando você encontrar alguém que não apenas aceite isso, mas que celebre isso, você vai saber. Seu coração vai reconhecer. Porque será como voltar para casa depois de uma longa jornada. E se você gostou de descobrir os segredos do amor sagitariano, se essas palavras tocaram algo profundo dentro de você, deixa aquele like maroto aqui embaixo. Mostra para o universo que você está pronto para atrair o amor certo na sua vida. E se inscreve no canal, porque a jornada pelos mistérios do zodíaco está apenas começando. Cada signo tem seus segredos, suas sombras, suas luzes. E eu vou revelar todos eles para você. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio dessa saga cósmica, porque o próximo pode ser exatamente sobre o signo que você ama, ou sobre o signo que você é. Me conta aqui nos comentários, você é Sagitário ou conhece algum? Qual foi a parte que mais te marcou nesse vídeo? Compartilhe a sua história de amor sagitariana, suas dúvidas, suas experiências. Vamos criar uma comunidade onde todos podem se reconhecer nas estrelas. Onde todos podem entender que não estamos sozinhos nessa jornada chamada vida e amor. E lembra sempre, o universo não comete erros. Cada pessoa que passa pela sua vida tem um propósito. Cada amor, mesmo o que dói, tem uma lição. E você, Sagitário, está exatamente onde precisa estar nesse momento. Confia no processo, confia no tempo, confia no seu próprio coração aventureiro, porque ele sempre soube o caminho. Você só precisava aprender a ouvir. Até o próximo vídeo, arqueiros e admiradores de Sagitário. Que as estrelas iluminem seu caminho, que o amor certo te encontre no momento perfeito e que você nunca, jamais perca essa chama que te faz único no universo inteiro.